Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos estudar alguns limites elementares tendendo ao infinito. Acompanhe comigo. Vamos começar com o teorema 1.24, onde vamos considerar um número n inteiro positivo. E nesse caso, o limite de x elevado a n quando x tende a mais infinito dá mais infinito. No item 2, nós temos o limite de x elevado a n para x tendendo a menos infinito. Aí vai depender do valor de n para saber qual é o limite. Caso n seja par, esse limite vai para mais infinito. E se o n for ímpar, o limite é menos infinito. E no item 3, a gente tem o limite de 1 sobre x elevado a n. E aí, independente de ser mais ou menos infinito, o resultado é sempre zero. E para demonstrar essas afirmações, nós vamos considerar algo que já foi visto antes no exemplo 1.21, onde nós calculamos o limite da função identidade, f de x igual a x, para mais e para menos infinito. Nós concluímos que quando x tende para mais infinito, a função identidade tende para mais infinito, e quando x tende a menos infinito, a função identidade tende para menos infinito. Caso você não lembre dessa aula, vou colocar no card aqui o link para que você possa acessar. Além disso, eu vou também precisar da propriedade 5 do teorema 1.23, onde nós temos duas funções que tendem para mais infinito. Quando x tende a mais infinito, o produto delas também dá mais infinito. Então, eu vou aplicar em x elevado a n a definição de potência, e aí eu fico com o limite de x e limite de x. E lembre ainda também que o limite da soma do produto é válido para uma quantidade qualquer de funções. Dessa forma, a gente escreve o limite de x elevado a n como sendo o limite de x vezes o limite de x vezes o limite de x, assim por diante, n fatores. Cada um deles, pelo exemplo 1.21, dá mais infinito, portanto, o limite do produto dá mais infinito. Agora vamos para o item 2, onde o limite tende para menos infinito. Vamos separar em dois casos, considerando n par. O raciocínio é análogo ao teorema precedente, porque, vamos relembrar aqui, o teorema 1.23 também vale se você trocar x tendendo a mais por x tendendo a menos infinito. Daí nós agrupamos aqui de 2 em 2 e aplicamos. Daí nós conseguimos agrupar esses produtos de 2 em 2. A gente entra novamente com o limite do produto e aí dá mais infinito. Depois nós só temos então limites que dão para mais infinito, multiplicados dá mais infinito. Para o caso do n ser ímpar, o raciocínio é por indução. E como acontece nesse caso, a gente deve verificar que a proposição é verdadeira para n igual a 1. E isso é verdade, porque o exemplo 1.21 é justamente a função potência com o expoente igual a 1. E, como nós vimos, o limite é menos infinito. Agora, vamos supor que a propriedade seja verdadeira para um n igual a k, ou seja, o limite de x elevado a k para x tendendo a menos infinito dá menos infinito. E vamos provar que a proposição também vale para n igual a k mais 2. Normalmente a gente faz para n igual a k mais 1, só que nesse caso, como eu estou supondo que eu estou trabalhando com inteiros ímpares, colocar k mais 1, eu teria um expoente par, e não é o caso, por isso o k mais 2. E nós vamos provar então que o limite de x elevado a k mais 2, quando x tende a menos infinito, dá menos infinito. E aqui a gente vai entrar novamente com o teorema 1.23. Então eu vou pegar limite de x elevado a k mais 2, eu vou quebrar essa potência em limite de x elevado a k, x elevado a 2, vem aí o limite do produto, que é o produto dos limites. E aqui em x elevado ao quadrado, eu aplico o fato do limite do produto, onde eu tenho menos com menos,
que dá mais. E nesse caso eu estou usando aqui o item 6 do teorema 1.23. E por hipótese de indução, o limite de x elevado a k tende para menos infinito. Dessa forma, eu tenho aqui um limite indo para menos infinito, um limite indo para mais infinito, e novamente eu entro com o teorema 1.23, só que dessa vez a parte 7, onde eu tenho aqui o mais com menos, que dá menos, sempre lembrando que isso pode ser comparado ao jogo de sinal. E daí o limite de x elevado a k mais 2 é menos infinito quando x tende a menos infinito. Vamos voltar aqui para o teorema e a gente vai provar que o limite de 1 sobre x elevado a n dá zero. Vou começar com o caso mais infinito. Então, nosso objetivo aqui será provar que para todo epsilon maior que zero existe um delta também maior que zero, de tal maneira que para x maior que delta, o módulo de 1 sobre x menos zero é menor que delta. E como nós já fizemos isso já nos primeiros episódios, onde a gente calculava limite por definição, provava limite por definição, eu vou fazer um rascunho aqui, aonde eu vou desenvolver o lado após a implicação. Então, 1 sobre x menos zero, lógico que não precisa desse zero aqui, e como x tende a mais infinito, nosso x é positivo, me permite tirar o módulo da expressão, ficando 1 sobre x menor que epsilon. Invertendo ambos os termos dessa desigualdade, implica também na inversão do sentido dela, e eu fico com x maior que 1 sobre epsilon, que é positivo. Então, basta eu escolher delta igual a 1 sobre epsilon e inverter a argumentação do rascunho, que eu chego na conclusão de que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. Esse é, na verdade, um caso particular do item 3, porque o item 3 do teorema é x elevado a n aqui no denominador, mas esse resultado vai ajudar na construção do item 3, juntamente com o teorema 1.19, de outra aula que nós já tivemos aqui, que eu também vou colocar para você no card, o link para você acompanhar caso você tenha perdido. Nós vimos propriedades de limite, quando a tendência é mais ou menos infinito, e é claro que essas propriedades, limite do produto dos limites, especialmente essa, pode ser estendida para uma quantidade finita de funções. Então, por esse quarto item, eu posso abrir 1 sobre xn como 1 sobre x, 1 sobre x, 1 sobre x, etc., e aplicar o limite do produto. Como nós vimos que 1 sobre x tende a zero, o produto 1 sobre x elevado a n também tende a zero. Agora vamos passar para o caso em que o x tende a menos infinito. E aqui eu também vou começar do caso particular em que n é igual a 1. Então eu vou provar que limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x dá zero. O que significa que para todo epsilon maior que zero existe um delta também maior que zero, de tal maneira que para x menor que menos delta, tenhamos módulo de 1 sobre x menos zero menor que epsilon. Se você prestar bem atenção, eu marquei de vermelho aqui essa parte do nosso objetivo, porque ela é levemente diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer sempre que eu ia provar qualquer coisa com x tendendo a menos infinito. Normalmente eu colocava existe um delta menor que zero, de tal maneira que x menor que delta, e aí viria a continuação. Só que por uma conveniência que você vai observar daqui a pouco, eu estou supondo que o delta é positivo e em contrapartida eu estou colocando o sinal de menos aqui, porque a ideia no limite quando x tende a menos infinito é para valores de x cada vez menores, então para valores de x sempre negativos. E como eu coloquei delta positivo aqui, o menos delta é negativo. Pois bem, aqui eu tenho que tomar cuidado porque o x não é positivo, o x tende para menos infinito, então é exatamente o contrário, e por isso eu não posso tirar o módulo da jogada. Mas eu posso abrir
a propriedade de módulo, tornando menos epsilon menor que 1 sobre x menor que epsilon. E aqui eu vou considerar apenas a primeira dessas desigualdades e vou multiplicar membro a membro por menos x dividido por epsilon. Note que esse resultado é positivo porque, como eu disse, o x é negativo e já tem um menos ali do lado, tornando positivo. E após essa multiplicação, menos epsilon menor que 1 sobre x se torna x menor que menos 1 sobre epsilon. Então, em comparação com o que está aqui no nosso objetivo, basta eu escolher delta igual a 1 sobre epsilon, que é positivo, conforme está escrito bem aqui, e inverter a argumentação do rascunho. Inclusive, eu chamo a atenção aqui nessa passagem a existência do menos 0 menor que epsilon. Isso nos permite concluir que o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, é zero. E novamente a gente entra com a parte 4, que é o limite do produto de funções tendendo para mais ou menos infinito. Isso é válido para uma quantidade finita de funções. Lembrando que esse limite aqui é um limite numérico, resulta em um número, dá zero. E por isso que eu uso o teorema 1.19, item 4. Daí o limite do produto é o produto dos limites, onde cada limite é zero e, portanto, o limite de 1 sobre x elevado a n é igual a zero também quando x tende a menos infinito. Um outro limite elementar também, que nós vamos estudar agora, está no teorema 1.24, que é o limite da função polinomial. Então, nós vamos considerar a função f de x. Aqui eu coloquei como a0 mais a1x mais etc. até a nx elevado a n, onde a n é diferente de zero, e nesse caso, o limite de f de x quando x tende a mais infinito é simplesmente o limite de a nx elevado a n quando x tende a mais infinito. E isso também, resultado é válido se eu trocar x tendendo a mais infinito por x tendendo a menos infinito, conforme aparece aí no item 2. Observe então que o limite da função polinomial é dominado pelo limite da parcela que tem o maior expoente, tanto para mais como para menos infinito. E aí, para a gente provar isso, nós vamos usar as propriedades operatórias de limite e o teorema 1.23, item 3, que nós provamos agora há pouco. Então, começando aqui com o limite de f de x, vamos posicionar o polinômio. E aqui eu vou colocar em evidência o termo que tem o maior expoente, a nx elevado a n. Colocando em evidência, veja, a0 dividido por a nx elevado a n, que está aqui, a1x dividido por a n dá a1 sobre a nx elevado a n menos 1, e assim por diante. Eu encontrarei várias frações aqui onde estão as reticências subentendidas, e no final eu tenho a nx elevado a n por ele próprio, que dá 1. Dessa forma, eu consegui decompor o nosso limite original em um limite do produto. Aí eu entro com as propriedades operatórias de limite. Limite do produto é o produto dos limites, onde o nosso segundo limite é o limite de uma soma. Então, também pelas propriedades operatórias de limite, o limite da soma é a soma dos limites. E mais uma vez, usando as propriedades operatórias, a constante pode pular para fora do limite. Então, eu joguei aqui a0 dividido por a n para fora do limite e sobrou 1 dividido por x elevado a n, que acabamos de ver que tende para zero quando x tende a mais infinito. Mesma coisa com a segunda parcela. A1 dividido por a n sai do limite, e aí eu tenho o limite de 1 sobre x elevado a n menos 1, que tende para zero. E o mesmo acontece com todas as demais parcelas ocultadas aqui pela reticência. No final eu tenho o limite da constante, que é a própria constante 1. Então, 1 somado com esse monte de zeros vai dar 1. 1 vezes esse primeiro limite é ele próprio. E aí ficou provado. E a demonstração para o item 2 é essencialmente a mesma. Basta você trocar o x tendendo a mais por x tendendo a menos infinito.
nessa argumentação toda. E agora, finalmente, depois de tanta teoria, a gente vai ver alguns exemplos de cálculo limite quando x tende a mais ou a menos infinito. Vou começar com o do x ao cubo mais 2x mais 3, que é uma função polinomial, como nós vimos agora há pouco. Então, quem manda nesse limite aqui é a maior potência, x ao quadrado, pelo teorema 1.24. Daí, limite quando x tende a mais infinito de x ao quadrado, recai aqui no item 1 do teorema 1.24, e isso aí vai dar mais infinito. No polinômio 5 menos 2x ao cubo, o x tendendo a menos infinito, você vai considerar então a maior potência, que é x ao cubo. Daí limite, quando x tende a menos infinito, de menos 2x ao cubo. Então, o limite do produto, que é o produto dos limites, eu tenho aqui o limite da constante, que é menos 2, é negativo, e limite de x ao cubo, que é um expoente ímpar, com x tendendo a menos infinito. O que será necessário agora? O item 2 do teorema 1.24, expoente ímpar, x tendendo a menos infinito, a potência vai para menos infinita. E, finalmente, o item 11 do teorema 1.23, onde tem uma função que tende para um número negativo, outra função que tende para menos infinito, e aí menos com menos dá mais. Lembrando que você pode fazer essa associação com o jogo de sinal. E assim, a resposta do item B é mais infinito. Bom, a gente já viu também no teorema 1.23 que o limite da raiz é a raiz do limite. Essas demonstrações eu estou devendo para vocês, e vou continuar devendo por mais alguns episódios, mas ainda assim vamos usá-la. Daí eu tenho aqui o x ao quadrado dentro da raiz, ele que vai dominar o limite, e raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, e como x assume valores positivos, já que ele vai para mais infinito, o módulo de x também será positivo, daí o limite vai para mais infinito. O raciocínio para o item D é similar. Você tem, apesar de estar escrito ali x tendendo a menos infinito, quem domina o limite da função polinomial de dentro da raiz é o x ao quadrado. X ao quadrado, como você viu, dá módulo de x dentro da raiz. E aqui eu tenho x tendendo a menos infinito. Quando eu coloco números negativos aqui dentro, eles viram positivos, então o limite também vai para mais infinito. O outro limite elementar que fechará essa aula é do teorema 1.26, onde a gente vai tratar do limite da função racional. Então, vamos começar aqui com uma função f, veja que é um polinômio de grau m, dessa forma o am tem que ser diferente de zero. E eu tenho também uma função polinomial g, de grau n, então o bn tem que ser diferente de zero. Nesse caso, o limite de f sobre g, que é a função racional, quociente de polinômios, é igual ao limite de am sobre bn, x elevado a m menos n. Tanto faz para mais como para menos infinito. Então aqui, quem domina o limite da função é o termo de maior grau, tanto do numerador como do denominador. E para demonstrar isso, também vamos usar as propriedades operatórias e o teorema 1.23. Então, coloquei aqui o limite da função racional, e vamos lembrar que o limite do quociente é o quociente dos limites. E assim como eu fiz no limite da função polinomial, vou colocar a potência que tem o maior expoente em evidência, tanto aqui no numerador como no denominador. Aí aqui eu fiquei com amx elevado a m, soma de frações que termina com 1, e embaixo bnx elevado a n, também multiplicado por uma soma de frações que termina com 1. Dentro dessas reticências aqui também tem frações do tipo que vem antes. Agora eu posso desmembrar isso conforme as propriedades, como sendo o limite de amx elevado a m dividido por bnx elevado a n, vezes o limite da soma de frações aqui, tanto no numerador como no denominador.
Nesse primeiro limite aqui da multiplicação, eu posso separar o AMBN, claro que o BN vem embaixo, e fazer a divisão de potência aqui, conserva a base, subtrai o expoente, x elevado a m menos n. E agora entrei aqui com o fato de que o limite do quociente é o quociente dos limites, onde nesse quociente eu tenho tanto em cima quanto embaixo o limite da função polinomial que apareceu na demonstração do teorema precedente. Então, recapitulando o que nós vimos lá, esse limite da soma de frações aqui resulta em 0 mais 0, etc., mais 0 mais 1. Então, o limite é igual a 1. Isso vale tanto para cima como para baixo. Dessa forma, ele não precisa ser colocado. E, portanto, o item 1 já está aprovado. O item 2 segue a mesma ideia também, só trocando x tendendo a mais por x tendendo a menos infinito, na argumentação que nós acabamos de desenvolver. Vamos então agora para o exemplo 1.27, onde eu coloquei mais 3 limites de funções tendendo a mais e menos infinito, só que dessa vez funções racionais, conforme nós vimos. Então, nós observamos aqui no resultado que o limite desse quociente de polinômios é dominado pelo 3x ao quadrado e pelo 5x ao quadrado também, onde eu posso jogar os coeficientes para fora e efetuar a divisão de potência. Para esse caso, a gente fica com 3/5 do lado de fora e x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Esse limite é claramente igual a 1, portanto, a função tende para 3/5. No item B, nós temos 5x menos 2 dividido por 2x ao quadrado mais 4x menos 1, quando x tende a mais infinito. Então, as potências maiores aqui são 5x no numerador e 2x ao quadrado no denominador. Aí eu coloco o 5 sobre 2 para fora e faço x dividido por x ao quadrado, que dá x elevado a menos 1. Mas x elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre x. Daí vamos para o caso particular do item 3 do teorema 1.24, que então tende para 0. E assim fica 5 sobre 2 vezes 0, que dá 0. No item C, nós temos limite de x ao quadrado mais 3 dividido quando x tende a menos infinito. Esse limite será dominado por x ao quadrado e por x. Os coeficientes são iguais a 1, então simplesmente eu divido x ao quadrado por x, que dá x. E limite de x, quando x tende a menos infinito, ao x aí tem expoente 1, que é ímpar, e o x tendendo a menos infinito, eu entro com parte 2 do teorema 1.24. E, portanto, o limite vai para menos infinito. Olha que interessante, nesse tipo de limite, muita coisa pode acontecer. Você pode ter um limite finito, ou então um limite que possa dar mais ou menos infinito. Bom, como nós desenvolvemos bastante teoria nos últimos episódios e resolvemos alguns poucos exercícios aqui, no próximo episódio nós resolveremos mais exercícios desse tipo de limite. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e ativar o sino para quando tiver novas aulas você ficar por dentro e conferir aqui a sequência do nosso curso. Traga seus amigos para estudar aqui conosco. Muito obrigado pela audiência. Deixe seus comentários, as dúvidas. Até a próxima e bons estudos.